Olá, bem-vindo à nossa aula número 2. Meu nome é Ismael e hoje nós vamos estar falando sobre como identificar saldos fraudulentos, né, ou ofertas de pouco retorno financeiro, ok? Então, quando você está buscando uma oportunidade de ganhar dinheiro, acontece de você às vezes se deparar com muitas ofertas que não são legítimas. E hoje com a internet, na verdade, a coisa só piorou. Eu lembro de que quando eu estava na minha adolescência, 17, 18 anos, entrando no mercado de trabalho, eu justamente buscando oportunidades de trabalhar. E aí você acaba ficando vulnerável exatamente às oportunidades miraculosas, oportunidades que são muito boas. Por exemplo, tinha alguns anúncios, naquela época era no jornal, não tinha internet como hoje, anúncios que diziam assim, vagas ilimitadas, excelentes ganhos. Peraí, vagas ilimitadas, ou seja, eu posso ter uma chance de trabalhar nisso. Excelentes ganhos. Pô, realmente estou precisando. Eu preciso ajudar a minha família. Eu era filho único, de mãe viúva, crescendo com dificuldade. Então, você acaba se identificando com certas oportunidades que você chegava lá, saía de Itaguaí, morava em Itaguaí, né, ia lá para o Rio, lá para o centro do Rio de Janeiro, Presidente Vargas ali, às vezes ali atrás, naquela rua, naquelas ruas ali de trás, algumas ali na Rio Branco, e aí chegava lá, tinha aquela fila imensa, chegava, saía de casa muito cedo, chegava lá e tinha aquela fila imensa, e às vezes as pessoas já saindo, na verdade, da oportunidade. E aí eu perguntava informações e a pessoa, não, não é nada disso não, é isso, é aquilo. Tinha outras coisas que as pessoas realmente iam, aquela multidão de gente, e na verdade as oportunidades não eram para muitas pessoas, na verdade, às vezes não eram aquilo que elas realmente ofereciam. Então, se naquela época com os jornais se fazia isso, né? Quanto tempo se desperdiçava indo atrás de oportunidades que não eram verdadeiras? Imagine hoje. Hoje, nosso tempo, às vezes, a gente perde online buscando coisas que a gente não está nos retorno. E eu vou lhe mostrar que eu também fui vítima de algumas oportunidades, vou lhe mostrar aqui hoje, e espero que você possa realmente tirar algum proveito dessa aula e poder economizar um pouco do seu tempo, o tempo que você está gastando comigo, você não gaste procurando oportunidades que vão lhe afetar ou mesmo vão lhe prejudicar, ok? Então, se isso aqui não é uma daqueles esquemas que você vai ficar rico rápido, se você pensou assim quando você viu esse anúncio nosso, esqueça. Na verdade, eu não vou ensinar isso, não quero ensinar isso, não gosto de me sentir lesado, não gosto de lesar ninguém, ok? Então, antes de começar, eu vou começar com um pensamento, né, do Jim Rohn, que ele diz o seguinte: se você não estiver disposto a arriscar o extraordinário, terá que se conformar com o ordinário. Na verdade, a gente vive o ordinário, né? Nosso dia a dia muitas vezes chega a ser o ordinário. É exatamente essa coisa. Que às vezes a gente chega em um tempo que a gente precisa, às vezes, de um emprego extra, de uma renda extra, porque a gente não conseguiu alcançar o extraordinário na nossa vida, né? E muitas vezes a gente peca por, às vezes, não arriscar, às vezes não conhecer, não chegar a conhecer outras coisas diferentes. Lembra-se da regra de ontem? Sobre aquilo que você não pergunta, a resposta é sempre não na vida. Então, às vezes a gente deixa de, às vezes, arriscar, às vezes de conhecer, deixa de ir atrás de informação para chegar a esse extraordinário e às vezes a gente tem que se conformar com essa rotina de às vezes estar com dificuldade, às vezes de arriscar emprego, assim. E se você parar para analisar, você fala assim, mas eu quero uma coisa estável. Bom, no Brasil, as pessoas que gostam de estabilidade, elas são funcionárias públicas, né? Ou então elas são militares. Aí é onde, baseado na nossa experiência, você pode ter estabilidade no Brasil. Fora isso, né, existe um risco em quase tudo, né? Até no seu emprego de 8 às 17 horas, você tem um risco, né? Se você mora nos Estados Unidos, se mora no Canadá, se mora em qualquer outro lugar, você tem um risco de você ir trabalhar hoje, amanhã seu chefe te mandar embora, né? E existe um risco maior ainda de você não receber pelo que você fez. E isso existe, é fato, né? Tanto é que no Brasil existe TRT, né? Nos outros países não tem TRT, mas existem sindicatos. Por quê? É exatamente para proteger esses direitos, né? Que a gente tem, e no mundo inteiro há leis para a gente regular o trabalho, ou seja, tentar proteger o trabalhador, ok? E como eu falei aqui, isso aqui não é um emprego, mas não deixa de ser trabalho. Você está colocando o seu tempo
para fazer as atividades que as empresas, algumas delas, supostamente deveriam lhe pagar e não vão fazer isso. Ok? Então, como identificar possíveis, desculpe, fraudes, né? Existem alguns meios pelos quais você pode fazer isso, né? E nesse mercado você tem que aprender com os erros às vezes, de outras pessoas, né, para não repetir. E por isso eu fui buscar, né, na opinião de muitas pessoas que já fazem isso há anos, algumas regras, algumas opiniões, aquilo que se aplica, né, que vai fazer você economizar tempo e frustração, e às vezes até mesmo possíveis prejuízos financeiros. Beleza? Então, alguma das regras para isso requer pagamento, perguntas e muitas informações pessoais, e-mails não especificados e sem política de privacidade. Então, vamos falar sobre requerer pagamento. Ok? Primeiro sinal, o sinal mais óbvio, muitas vezes revelador, segundo o site de pesquisa, ele pode ser uma furada para você, é ele pedir pagamento para você entrar na oportunidade. Isso porque os sites de pesquisa, na verdade, eles precisam de pessoas para poder fazer isso para eles. Se eles estão te cobrando para depois te pagar alguma coisa, na verdade, eles não têm a opção de você entrar de graça, né? Você tem que pagar para entrar, então provavelmente isso pode ser um problema sério. Pode ser que você realmente pague do seu dinheiro, do seu esforço, do seu suor, e você não veja esse retorno financeiro. Então, muitas vezes pedem inscrições, kit de inicialização, ativação de conta, qualquer outra coisa, né? Sites genuínos de pesquisa raramente, se não nunca, lhe pedem dinheiro. Outra coisa importante, muitas informações pessoais, eles perguntam muito, pessoal. É lógico que eles têm que perguntar alguma coisa, porque as pesquisas são baseadas em dados demográficos. O que é isso? Sua idade, seu perfil, o seu, onde você mora, o que você faz, algumas coisas desse tipo. Elas vão te perfilar, na verdade, para ver se você é adequado a tal, para que pesquisa, na verdade, você é adequado. Então, vou ter que perguntar o seu nome, alguma informação sua, seu e-mail, assim por diante. Mas nenhuma delas vai te perguntar, no caso do Brasil, né, o seu CPF, ou nos Estados Unidos, seu seguro social, ou qualquer informação confidencial, principalmente seu cartão de crédito. Então, se ela já te pede esse tipo de informação, desconfie e corra, porque, na verdade, você pode estar sendo vítima de um golpe. E-mails não especificados. Então, você às vezes começa a escrever em alguns sites e tal, e de repente você começa a receber e-mails, né, que são de empresas te oferecendo pesquisas, e aí você vai tentar fazer as pesquisas, e ela começa a te levar a informações mais aprofundadas. Como você está já fazendo pesquisas, você pode achar, não, mas estou pedindo informação porque eles precisam mais de informações minhas. E, na verdade, começam, chegando no segundo ponto, eles podem te pedir informações que não era para te pedir, né? E outra coisa também, muitos desses phishings, como se chama, né, são pessoas, às vezes sites de pesquisas honestos, que alguns alguns hackers, copiam essa página, as pessoas copiam essas páginas, dizem que estão associadas a elas, e às vezes te mandam um e-mail com possibilidade de pesquisas. E muitas vezes, como que você pode desconfiar disso? Os sites podem vir, não sei o que, Hotmail, Gmail, Yahoo. Então, empresas de publicidade, elas geralmente idôneas, elas têm um site próprio, né? Lógico, existem muitas empresas que têm site próprio, têm tudo isso e ainda assim, né, fazem coisas erradas. Uma outra, mas isso já é um ponto a você considerar. Outra coisa, sem política de privacidade. O que pode significar isso para você? Pode significar que ele pode estar coletando seus dados, suas informações e simplesmente vendendo para todo mundo. Eles estão compartilhando informações com todo que é site de pesquisa, sites de fraude, fraudulência e assim por diante. Então, é muito importante verificar se o site, a empresa é conceituada, se tem a política de privacidade, onde seus dados vão ser guardados, não vai ser compartilhado, a menos aquilo que você informa, que é aquilo que é para te perfilar para as pesquisas. Ok? Então, esse é um outro ponto que você deve estar sempre atento.
Parece bom demais para ser verdade. Rapaz, lembra-se daquele anúncio que eu falei quando eu era adolescente procurando? Era bom demais, né? Imagina, não precisa de experiência, não precisa de nada, e aí você vai, é bom demais. E aí tem sites que te garantem que você vai ganhar muito dinheiro. Uau! Muito cuidado. Se houver um site oferecendo um cartão de presente de $100 na Amazon, como compensação para fazer uma breve pesquisa, você pode ter certeza absoluta que é fraude, ok? Existem algumas pesquisas que pagam alto. No entanto, elas são raras e são qualquer coisa, menos curtas e fáceis demais assim. Lembra-se que eu falei de ontem, que eu pedi uma pesquisa de $100, mas levaria um mês para realmente realizar. Lógico, existem algumas que são de painéis, né, de pesquisa, onde você às vezes tem que responder online, participar de um grupo, coisa assim, que são coisas que você faz em 1 hora, 2, né, e você ganha essa quantidade. Porém, eles não são tão comuns, ok? O mais comum gira em torno entre $1 até $10 por pesquisa, ok? Qualquer muito mais alto que isso, que eles te prometam $30, $50 por dia, desconfie. É fraude. E eu vou lhe mostrar isso ao vivo ainda hoje. Beleza? Propagandas que aglomeram no site deles. Peraí, o site de pesquisa e está fazendo propaganda de outros sites de pesquisa, outros sites de opiniões. Não parece ser meio estranho? Se você está na página principal deles, onde eles te chamam para o teu site, para você se afiliar a eles, mas está fazendo propaganda de outros montes de sites de pesquisa, significa o que eles não estão realmente tendo resultado com as pesquisas deles, ou simplesmente eles não são sites de pesquisa de verdade. Eles simplesmente são uma landing page, vamos dizer assim, né, de outros sites de pesquisa. Eles vão apenas te vender, ganhar, na verdade, parte do seu soldo, né, para te levar para outros sites de pesquisa. Embora haja um consenso entre muitas dessas empresas que elas compartilham pesquisas umas das outras, né, certamente, se uma empresa faz isso, ela realmente não é um site de pesquisa em si. Ela simplesmente vende sua informação que você faz para outros e fica com uma parte daquilo que você poderia ganhar. Beleza? 100 páginas sobre. Se uma empresa ela tem nenhuma informação sobre ela, sobre quem são, de onde ela está, informação realmente de onde você pode contatá-la, se ela tem endereço físico ou não, isso você não pode ser verificável, né? É também uma coisa que você deve ficar atento, porque pode ser realmente uma página fraudulenta. E eu vou lhe mostrar exatamente isso, na verdade não tem como te mostrar mais, porque os sites já foram do ar uma coisa recentemente que houve uma fraude semelhante a essa. E outra, o último, é sobre a garantia. Eles te garantem que você vai ganhar, né, por exemplo, de 500 a mais por mês por fazer pesquisa. Olha só um desses anúncios, né? Ganhe 500 até 3.500 por mês de sua casa. Comece a fazer dinheiro hoje apenas por compartilhar sua opinião. Tem mais. Enormes bônus que você nunca viu, nem nunca vai ver. Né? Então, tá na cara que é uma coisa que eles não vão poder te dar. Para começar, eles não estão podendo fazer isso. E, na verdade, uma coisa que um especialista falou é o seguinte: ok, certo, vamos deixar claro, ninguém, ele disse, eu quero dizer, que ninguém pode fazer $3.500 por mês em qualquer lugar, nem perto disso, fazendo pesquisas. Só com seu esforço é impossível. Então, não é uma coisa que você vai ganhar muito dinheiro fazendo pesquisas você sozinho mesmo? Não. Né? Então, você vai ganhar uma coisa que vai poder pagar ajudar todas essas contas, poder fazer uma coisa? Sim. E existe uma coisa chamada, que a gente vai ensinar na aula de amanhã, que você vai poder otimizar o seu tempo na internet. E eu vou estar ensinando isso na aula de amanhã. Ok? Então, fique comigo para a gente poder chegar mais. Então, agora eu vou, normalmente, parar um pouco da apresentação, né, e ir para aquilo que é a parte ao vivo. Eu vou mostrar primeiramente dentro do meu e-mail algumas coisas dentro da minha página. Quer dizer, aqui está
datas recentes, você vai ver aqui, ó, são 4 meses atrás, 4 meses atrás, 3 meses atrás, né, falando desse site. E na época eu ouvi, né, sobre esse site de uma pessoa que estava próximo da minha casa, falando que ela estava fazendo, né, e que estava prometendo mundos e fundos. Olha que coisa interessante. Aí muita gente gastou tempo postando vários na internet. Olha que delícia. Como é que é? Aqui, ó. É possível ganhar US$ 3.000 por mês na internet? Uau! Por onde? Marketing Media, ganhando por clicar. Uau! Dindinhonet. Marketing Media Informações ganha renda extra. Pagamento Marketing Media parte informações. Ganhe US$ 60 por dia. Uau! Legal, né? E pagava PayPal, Dizzy, né? Eu, como a pessoa estava fazendo, eu, na verdade, eu estava começando a fazer esse tipo de coisa já, mas tal, eu falei, cara, isso é fraude, porque para você simplesmente assistir vídeos, porque a gente que se fazia, você assistia o vídeo até o final, daí você respondia 10 perguntas. As perguntas geralmente eram as mesmas, sobre esses 10 esses vídeos que você assistia, ok? E nada mudava. Daí, você vai procurar, você vai fazer análise de alguns sites que você vai poder se inscrever, antes de se inscrever, na verdade, né? Você vai fazer pesquisa e vai ver o que as pessoas estão falando sobre ele, né? E aí eu achei interessante que a Renata, eu vou até usar aqui o blog dela, aqui, ela escreve sobre essa mesma oportunidade. Ela é blogueira, né? Então, ou seja, ela ganha dinheiro com a internet, e ela diz aqui, ó, mídia BR é uma fraude. Aí ela vai falando aqui, ó, eu mesmo, como eu vindo para dar um parecer sobre marketing de mídia que promete pagar 330 por pesquisas realizadas no site. Após 3 dias, olha só, 50 por dia, estou falando 100 por dia, eu alcancei 300, no qual o site tinha uma mensagem dizendo que o saldo foi alcançado, limite, e gerou uma solicitação de site automaticamente. A mensagem dizia também que eles precisavam de uma semana para verificar a conta. Além disso, na opção ajuda do site, tem um site que eles informam que o pagamento somente após dia 6 de cada mês. Hoje são dia 6, sinceramente, eu não quis esperar mais tempo e fui investigar um pouco sobre essa empresa. Ou seja, o responsável pelo domínio do site, uma coisa importante. Para quem não sabe, existem sites para oferecer essas informações, né? Enquanto esses dados. Olha que coisa interessante. Onde está registrado esse site? Embora ele seja marca mídia BR, né, ou seja, dizendo que é do Brasil, ele é hospedado na Rússia. Perceber que o site foi adquirido por domínio russo. Pode conferir a imagem abaixo. Olha só. Quem são responsáveis? Não sabemos. Não tinha nem dado para contato da empresa. Na sua caixa de mensagem que você nunca recebeu retorno. E eu mesmo escrevi para lá, pelo menos algumas vezes, né, procurando algumas informações e ninguém me respondeu. Segundo o site Traffic Estimate, o site Marketing Media recebeu apenas em um mês quase 200 mil visitas. Agora, dessas 200 mil visitas, né, quantas pessoas, né, entraram, se cadastraram, né, fizeram atividades e não receberam um centavo? Então, só para título de comparação, de ver o quanto a gente tem de má fé e como ele realmente ganhou muito dinheiro com aquilo que você pode ter feito, com o que eu fiz, por exemplo, né? Ela diz aqui, ó, era testar grátis, não custava nada, fui tirar a prova dos 9, né? Mas ela, para quanto ela teve que fazer para ganhar supostamente os US$ 300 no dia? Ou seja, se ele dizia que pagava US$ 3 por você assistir um vídeo e responder até o final a pesquisa, significa que ela fez 100 vídeos. Bom, geralmente, o que a gente sabe, foi na época que eu fiquei muito desconfiado dessa oportunidade, era bom demais para ser verdade, e realmente era, foi que, geralmente, o vídeo paga apenas centavos. No máximo que paga, geralmente cerca de 2 a 5 centavos no máximo. Ok? 1 a 5 centavos. Então, se você para, imagina que a pessoa que teve o dono do site, fez isso, levou um monte de gente a acreditar nele, todos eles viram esses vídeos, né? E na verdade a única pessoa que recebeu por todos esses vídeos foi ele, né? Então ele criou um site fantasma, espalhou a notícia, todo mundo se cadastrou, prometeu mundos e fundos, ninguém recebeu nada, mas ele sim
recebeu de pelo menos cada vídeo que ele colocou no ar, que as pessoas viram, né, recebeu pelo menos de 1 a 5 centavos. Então, se ela fez 100 vídeos em 3 dias, né, assistiu 100 vídeos em 3 dias, significa que ela fez pelo menos $1 para ele nesses 3 dias. Que maneira maravilhosa de ganhar dos outros, né? Então, na verdade, eu vou falar sobre como você pode maximizar o tempo, mas é nada fazendo algo fraudulento como isso, né? E hoje, se você tenta entrar no site do Marketing Media, que é esse aqui, ó, olha só, ele simplesmente está fora do ar. Então, como se a gente não tem o conhecimento disso, você não está entrando no mercado, você não conhece, é muito fácil você ser vítima de algo como esse, ok? Então, por isso que eu quero estar lhe mostrando isso e estar respondendo as perguntas que eu falei que ia estar respondendo na última apresentação. Isso que como escolher os melhores sites, onde encontrar esse tipo de informação online, o que são os fóruns e a importância deles, para que localidade geográfica estão disponíveis essas oportunidades. Então, cada uma delas. Como escolher os melhores sites? Bom, existe uma quantidade enorme de sites que são confiáveis, são verificados. Muitas pessoas elas publicam online esses sites, falam sobre eles, dão opinião sobre eles. São pessoas que já fizeram, pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. Como eu falei com você, a informação que eu estou buscando aqui, eu fui buscar, como eu lhe mostrei, está disponível, mas você tem que realmente procurar. E às vezes você tem que às vezes ler mais de um tipo de língua para poder saber de várias pessoas esse tipo de informação. O que eu estou fazendo é colocando essa informação toda aqui nesses vídeos para você, né? E ao final, na última aula, eu vou te dar uma lista realmente de onde buscar essas informações todas, de onde você pode ir lá comprovar cada coisa que eu falei aqui, e também vou te dar uma lista enorme de todos os sites, os melhores sites, os que eles mais indicam, os mais confiáveis, dos que melhores pagam. Então, eu vou fazer todo esse trabalho para você não ter que realmente sair e buscar de um em outro e um em outro. Até porque alguns sites, eles não estão disponíveis para o Brasil, por exemplo, né? Alguns estão disponíveis para os Estados Unidos somente, outros estão disponíveis para os Estados Unidos e Canadá, às vezes para a Austrália, para o Reino Unido. Então, eu vou estar fazendo uma lista compreensiva disso, né, depois da nossa última videoaula, e vou dar essa informação para você se beneficiar dessa informação totalmente gratuita, ok? Onde encontrar essa informação online, já falei muitas vezes sobre pessoas que já fizeram isso. E uma delas é os fóruns. Grandes partes das empresas que realmente têm esse tipo de atividade, elas têm fóruns onde as pessoas elas dão opinião sobre as atividades, fazem crítica aos fóruns, dão dicas excelentes sobre como você fazer melhor, você melhorar o seu tempo, como você fazer esse tipo de pesquisa que ganha mais dinheiro, como você às vezes seguir às vezes uma empresa que está dando um bom rendimento. Então, o fórum sobre isso é importante porque você vai ter vendo a experiência de pessoas, vendo o que elas ganharam e como você pode ganhar. Vendo a experiência de pessoas que estão fazendo isso há muito tempo, outros que estão começando agora, fazendo perguntas, você pode estar fazendo perguntas também, e está tendo a resposta delas para que você possa melhorar o seu conhecimento. É um processo de aprendizagem. Eu também estou aprendendo e estou passando esse conhecimento que eu estou tendo para vocês, né, para que a gente possa aprender junto, caminhada junto. Eu conheci uma oportunidade excelente, excelente oportunidade que eu vou falar dela amanhã e depois, né, que é uma coisa inovadora nessa indústria, né, mas eu estou ao mesmo tempo mostrando o que é essa indústria, para você ter ideia do que essa indústria realmente é, para você ter certeza de que é uma coisa que você pode fazer, que você pode maximizar seu tempo e que você pode fazer. Estou te garanto, não vou te vender nada, ok? E a localidade geográfica, eu já falei, algumas empresas elas estão localizadas em alguns lugares, mas elas só atendem aquela localidade, né? Há uma empresa no Brasil, inclusive, brasileira, só atua no Brasil, ela, na verdade, ela faz uma coisa muito diferente. Você se inscreve nela e você passa a ser realmente um pesquisador para ela. Você vai às ruas buscando opinião de pessoas. Você não dá a sua opinião online. Eu acho interessante isso também. Então, você acaba conhecendo muita coisa quando você vai pesquisando mais, você vai entrando nesse meio, falando com pessoas, ouvindo a opinião delas e assim por diante.
E eu vou estar procurando fazer isso na nossa última aula, colocando essas informações que eu pesquisei, todas para você poder realmente acessar, ok? Então, agora, falando sobre a nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou falar responder três perguntas. O que é a alavancagem? É um conceito realmente extraordinário, ok? Extraordinário. É o que em inglês chama leverage. E você não ouve nenhuma pessoa que ensina educação financeira nos Estados Unidos, ensina a você a, a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro que ele não ensine o conceito de leverage ou alavancagem, ok? Se você entrar na bolsa de valores, o que você mais vai ouvir é falar sobre isso. Muitas vezes uma coisa perigosa, se você não sabe o que está fazendo, mas é uma coisa que você tem que aprender, você tem que, né? E se você acha que esse é um conceito, né, que é um conceito ruim, né, eu especialmente convido você a assistir a nossa próxima aula, a aula de amanhã, para tirar a sua conclusão sobre esse assunto, você mesmo, né, sabendo se isso realmente é um conceito ruim, né, ou apenas uma falta de informação que até agora você não tinha, né, e que fez você pensar isso, ok? Então, a alavancagem é uma coisa extraordinária e nesse mundo não se constrói nenhuma riqueza sem esse conceito. E eu vou realmente mostrar isso para você amanhã. Como maximizar meu tempo online? Então, como é que você vai poder fazer isso? Logicamente, vai depender de você ter, às vezes, realmente um pouco mais de tarimba. Isso só vai conseguir com você com o tempo. Né? Mas eu vou ensinar alguns truques para fazer isso. Né? E como construir minha renda de forma passiva. Ok? Renda de forma passiva é uma coisa abençoada, porque às vezes você está no emprego, está seguro, né? E não existe só o risco de você, às vezes, perder o seu emprego. Às vezes você sofre acidente, às vezes você fica doente, como eu fiquei, por exemplo, de alguns meses. Né? Eu sou um profissional, mas eu fiquei doente alguns meses, fiquei impossibilitado de trabalhar. E aí, se você tem uma renda passiva, você tem como realmente se passar por isso. Não chegar, às vezes, a ter uma condição financeira muito apertada. Então, essas coisas que eu vou estar falando amanhã, né? E quero aqui encerrar a aula com dois pensamentos, né? Uma de Mandy Hale, né, que diz: daqui a 10 anos, se certifique de que poderá dizer que escolheu a vida que levou e que não se conformou com o que veio. Então, a gente costuma passar pela vida, né, e fazendo escolhas erradas, ou mesmo escolhas que as pessoas simplesmente vão dizendo, vai acontecendo, e você vai, a vida vai me levando. Na verdade, a gente tem que escolher o que a gente leva. Né? E às vezes, uma coisa que eu estava aprendendo, né, numa aula que eu estou tendo, aprendendo a gente fazer isso, um cara, ele aprendeu a fazer, ele faz atividades online há 20 anos, ele hoje é um multimilionário, e ele falou o seguinte: quando você está começando exatamente, você ouve muito conselho, e muitas vezes os conselhos não são conselhos corretos, conselhos que você vão realmente te ajudar. E quando você ouve muitos conselhos, pessoas às vezes que querem o teu bem, começam a te falar isso, aquilo outro, o que você deve se perguntar é o seguinte: que tipo de conhecimento essa pessoa tem sobre esse assunto? Ele já fez isso? Ele já esteve lá? Já esteve fazendo? Porque se ele não fez, na verdade ele não tem um conhecimento. O que ele está falando é uma opinião. Né? Então, ele está me dando conselhos baseado numa opinião. Não é conhecimento de fato. Então, quando você está buscando uma coisa nova e está querendo entrar naquele caminho, a melhor opinião que você deve ouvir é daqueles que já estiveram lá, aqueles que já conhecem o assunto, aqueles que já estão fazendo. Né? E é disso que eu quero levar para vocês, para que vocês possam, tipo, daqui a 10 anos, né, quiçá, né, Deus abençoe, né, você possa certificar de que você escolheu, né, os próximos 10 anos, aquilo que você viveu. Beleza? Não se conformar com aquilo que veio para você. Okay? E o último pensamento é, se alguém souber de quem é esse ditado, por favor me diga, porque eu realmente não consegui achar quem é a pessoa, embora tenha o pensamento, diz: há sempre alguém que pensa que você não pode ter sucesso. Há sempre alguém que pensa assim.
Aí diz, se assegure de que esse alguém não seja você. Porque se você pensa que você não pode ter sucesso, meu amigo, provavelmente você não vai ter. Então, mesmo que você não acredite em você, você tem que acreditar em você mesmo, né? E então é um pensamento excelente e eu concordo que acho que todo mundo aqui pensa em sucesso. Você está assistindo essa aula é porque você quer realmente estar querendo buscar esse sucesso e eu quero poder contribuir ao máximo para esse sucesso, né? Sucesso de todos. E amanhã, na nossa aula, a gente vai falar sobre um desses princípios, que é justamente a alavancagem. Beleza? Então, com isso, eu termino a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que você tenha tirado algum proveito do conteúdo. E não perca a próxima aula de amanhã, que a gente vai falar sobre esse assunto. E na quarta aula, eu vou estar lhe apresentando realmente um conceito novo sobre tudo isso, né, sobre como você pode sintetizar todo esse conteúdo das últimas aulas, né, nisso, e vou te dar realmente um conteúdo maravilhoso de toda oportunidade que você pode ir buscar o conhecimento que eu busquei, ver onde eu busquei, de quem eu busquei, de quem é essas pessoas que estão falando sobre isso, toda a lista de todos os sites que eles, que já fazem isso há muito ano, indica para você, para mim, estar fazendo. Beleza? Então, até a próxima aula. Até o próximo vídeo.